Já voltei a ser quem eu sou, então podem esperar que eu vou falar mal de Paulo hoje. Mas, para quem não acompanhou, eu falei sobre salvação da última vez que eu estive aqui. E aí eu decidi que vou falar sobre salvação o ano inteiro, até eu cansar. É isso. E aí a gente vai chegar em algum lugar juntos, ou não, mas tudo bem. Quando eu terminei a pregação, uma pessoa veio me perguntar: então as obras salvam? Aí eu fiquei pensando sobre isso. E vamos falar sobre as obras. Muito bem. Quando a gente pensa sobre Deus e justiça, não sei vocês, mas para mim, a primeira coisa que vem é uma voz de um senhor velhinho que virou um meme há muitos anos atrás, dizendo: Deus é amor, mas é justiça. Essas duas coisas, nessa frase, elas estão em complementaridade ou oposição? Oposição. Eu descobri, gente, que eu estava revendo o culto, né, no online, e descobri que vocês falam e eles não conseguem ouvir nada do que vocês falam. Então eu tenho que repetir em voz alta o que vocês disseram. Nessa frase, justiça está aqui e amor está aqui em oposição, certo? Muito bem. No último encontro, nós conversamos sobre Paulo e sobre a maneira como ele enxerga a salvação. E eu falei para vocês que, de alguma forma, essa salvação de Paulo, ou essa salvação que ele estava propondo e pregando, não era uma salvação individual, como nós aprendemos a imaginar, porque a salvação individual, fruto de uma oração de entrega individual, é uma invenção da reforma. Os amigos da Priscila. Eu adoro falar da Priscila quando ela está presente. Vocês sabem que fizeram um meme para a Priscila com a minha última pregação? E aí ela tem agora um trecho que ela manda como uma figurinha, de eu falando: cadê a Priscila, os amigos da Priscila? Pois é. Então, salvação para Paulo era uma coisa coletiva. Quando falava de salvação, ele estava pensando em Cristo reconciliando consigo todo o mundo. Todo o mundo, o universo, não uma pessoa, não eu, não você, fruto de uma campanha de evangelismo nas ruas. Não era sobre isso. Quando a gente pensa, então, sobre Paulo, Paulo é essa figura tão controversa, vou usar essa palavra, acho que é uma boa palavra, controversa. Eu acho que Paulo era um ser atormentado, coitado. Eu acho assim. Primeiro, eu acho que ele não devia ser muito feliz, porque ele tem momentos muito bons, mas tem momentos, coitado, que desce uma ladeira. Paulo está aqui em 1 Coríntios, que essa é uma carta considerada uma carta paulina, tá? Não faz parte nem das cartas deuteropaulinas, nem das tritopaulinas. Essa é uma carta que, teoricamente, ele escreveu. Ele diz assim no versículo 25 do capítulo 9. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vem como é uma pessoa... Carol tá me olhando assim, porque uma angústia aqui, né? No mínimo. Ninguém, assim, que não tá minimamente angustiado, vira e fala: esmurro o meu próprio corpo. Faço do meu corpo meu escravo. Quando você pensa assim, como eu aprendi a lidar com o meu corpo e os meus desejos? E você pensa: não, aprendi a lidar com o meu corpo como meu inimigo. Fui ao médico essa semana, ele me perguntou: como você está? Eu falei: estou bem. Às vezes o meu corpo não é muito meu amigo. Eu e o meu corpo estamos em combate. Fui subir, durante o carnaval, pedalei muitos dias. Fui na quarta-feira de cinza e subi lá para o Cristo Redentor. Mandei uma mensagem para a Helena, que não está aqui, está lá em cima com as crianças.
E eu disse para ela, hoje o meu corpo não está me ajudando. Eu queria, minha mente queria subir o Cristo Redentor. Meu corpo queria ficar deitado. Estamos em oposição. O corpo de Paulo também. Ele precisa esmurrar esse corpo para fazer desse corpo seu escravo, para que ele não venha a ser reprovado. Nem sabia que a gente estava numa prova. Vocês sabiam que vocês estavam numa prova? Jesus, cara de pau, né? Deixou todo mundo numa prova e não avisou ninguém. Muito bem. De acordo com esse texto de Paulo, fica meio implícito que existe um trabalho a ser feito. Vocês percebem isso? Esse é um trabalho fácil ou é um trabalho difícil? Porque se eu preciso esmurrar o meu próprio corpo, não deve ser um trabalho fácil. É tipo, o que o seu corpo prefere? Acordar às 4 da manhã para correr, para fazer crossfit como a Carol, ou ficar deitado no ar-condicionado? Vocês me digam. Ar-condicionado, ao menos alguém, né? Pode ser que tenha gente aqui que prefira acordar às 4 da manhã e que isso não pareça com esmurrar o seu próprio corpo. Mas, para mim, a Agnes Alencar, acordar às 4 da manhã é esmurrar o meu próprio corpo. Coisa boa? Ou assim? Mais ou menos, né? E aí Paulo, ele inclusive gosta de dizer, faço dele meu escravo. Eu gosto quando Paulo usa a palavra escravo, porque eu tenho certeza que Paulo não foi escravo. Porque se ele fosse escravo, eu não sei se ele usaria essa palavra. Né? Mas não é uma coisa boa. Significa que, de alguma forma, ele está tornando esse corpo seu servo. Tá? Esse corpo ele está debaixo de mim, debaixo do meu pé, corpo, pronto, porque eu não posso pregar para os outros e ser reprovado. Estou numa prova. Nós aprendemos a ver salvação a partir de Paulo. Então, quando eu falo essas coisas, que parece que eu estou brincando e trazendo para vocês uma coisa meio jocosa e sendo um pouco irônica, é porque a gente aprendeu a ver salvação desse jeito. Eu aceito a Jesus como meu Salvador para que ele seja o meu Senhor, e aí, como meu Senhor, eu esmurro o meu próprio corpo para que eu possa, então, não ser reprovado. Quantos e quantos congressos de jovens não corro como quem corre sem alvo, não aparece lá como divisa. Não sei se vocês foram a congressos de jovens e adolescentes. Eu fui a muitos, e volta e meia esse versículo aparecia como uma divisa. E está ali, né? Nós corremos para ganhar uma coroa. Então, existe aqui uma competição. E aí eu gosto da gente pensar o que Jesus está falando sobre isso. Não à toa eu chamei de injustiça da salvação. Eu quase dei o mesmo título, mas o Dalton torceu o nariz, porque você quer que eu faça uma nova arte com o mesmo título? A gente está numa longa caminhada, repensando, redefinindo, redesenhando salvação, refletindo sobre salvação. E aí tem um texto, lá em Mateus 20, que a gente vai ler do versículo 1 ao 16. E diz assim: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro? E porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais,
mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a eles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu adoro que o administrador vira e fala assim: eu vou pagar para vocês o que é justo. Para os primeiros, ele combinou um preço. Para os outros, ele não disse o que era. Ele só disse: vou pagar o que é justo. Para nós, isso aqui não faz o menor sentido, na nossa lógica. Porque você não vai mais numa praça encontrar trabalhador para trabalhar na sua plantação. Não funciona assim. Mas, naquele momento, naquele contexto histórico, isso fazia todo sentido. Essa história que Jesus está contando, que para nós parece um grande enigma, era a história do dia a dia dessas pessoas que estavam aqui. O dia a dia dessas pessoas que estavam aqui era você ser... O trabalhador que você contrata por hora, ele está na hierarquia abaixo de um escravo. Porque o escravo, ele tinha um valor per capita. Ele era, de alguma forma, um bem daquele que era o seu dono. O trabalhador por hora, ele não tem muito o que fazer com ele. Ele não vale muita coisa. E o que Jesus está contando para a gente aqui é que tinha mais trabalhador do que emprego. Parece um pouco com a nossa sociedade, com a nossa realidade. Então, é como se você estivesse o tempo inteiro mandando seu currículo e sendo recebido por uma máquina que leu o seu currículo, você não escreveu a palavra certa e aí pronto, seu currículo vai direto para a lixeira, vai direto para a lixeira. E se você manda no papel, aí ele vai direto para a picotadora de papel, picotadora de papel. Não sei se vocês têm essa sensação quando vocês enviam currículos, mas Jesus está, de alguma forma, contando para a gente que existia um desequilíbrio nessa sociedade, em que algumas pessoas conseguiam trabalho e outras ficavam na praça até as 5 da tarde, sem conseguirem nenhum tipo de trabalho. Se você não consegue trabalho, você também não consegue comer. Essas pessoas passavam esse dia inteiro esperando para ter uma jornada de trabalho, porque com 1 denário elas conseguiriam comprar alguma coisa e levar para casa. Muito bem. O administrador diz que vai dar o que for. Qual é a palavra que ele usa? Justo. E aí ele vai e dá o mesmo valor para quem começou a trabalhar desde o início e para quem começou a trabalhar e trabalhou apenas 1 hora. Eu pergunto a vocês, isso é justo? Vocês me digam. Não. Alguém aqui disse que não. Alguém acha que é justo? Depende do que você chama de justiça. Gente, Carol, você tem que vir sempre. Sempre. Que eu levanto a bola, ela corta. Por favor. Depende do que você chama de justiça. A lógica que Jesus está nos apresentando aqui desse reino é de uma justiça diferente. E essa justiça, ela é agoniada. Eu tenho um amigo, que é amigo da Priscila também, que é o Josias, o pastor Josias, ele falou assim, é uma paz agoniada. Eu gostei dessa expressão. É isso. É uma sensação agoniada de ler esse texto. Porque é injusto. Nos nossos padrões, é injusto. Por que alguém que trabalha o dia inteiro vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalha só 1 hora? Faz sentido? Vocês estão me olhando com cara de não sei. Imagina que você está lá no seu trabalho, no bem bom. Aí você... Não sei se isso acontece no trabalho de vocês. Às vezes acontece no meu. Você está lá e você está ralando, trabalha, vai à reunião, faz assim, desce para baixo, faz um monte de coisa, não sei o que lá. Chega no final do mês, tem aquele seu colega que não sabe nem abrir um PPT e que não consegue nem transformar um PDF em um PPT e vice-versa.
e ele ganha mais do que você. Você pensa assim, o que eu fiz de errado na vida? Eu errei na loteria da vida. Como eu errei na loteria da vida? Só eu penso isso? Não, porque não é justo. E o que Jesus está dizendo para nós é: o reino dos céus não é justo. Então, se você está esperando de Deus essa justiça, ela não vai vir. Porque o reino de Deus não é um reino de justiça. Pelo menos não é essa justiça que nós aprendemos a esperar. Então, o que a gente espera? O que a gente gostaria? Eu sou bonzinho, estou aqui, caminhando na minha vida, tentando não fazer mal a ninguém. Vem o fulano, coloca o pé para eu tropeçar. O que eu espero que aconteça com fulano? Que ele caia também, que o pé dele caia, que gangrene, fique podre, seja decepado. Eu espero qualquer coisa. E depois, se acontecer, eu vou dizer: Deus é justo. Olha aí. Deus é justo. Me fez mal? Está colhendo aí as consequências. Deus é amor, mas é justiça. Não é isso que eu espero de Deus? Não? No fundo, sim, obrigada, as pessoas aí, tudo. No fundo, é isso que eu quero. No fundo, eu quero que aquela pessoa que me apunhalou pelas costas sinta a mesma dor que eu senti. Aquela minha amiga, uma traíra que falou de mim pelas costas, que ela sinta a mesma dor que eu senti. E que Deus me vingue. Não? E quando Deus me vingar, porque a vingança não é minha, é do Senhor, quando Deus me vingar, justiça foi feita. Alguém aqui gritou aleluia para as pessoas que estão online e não conseguem ouvir. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, faz justiça. Em nome do teu filho, não permita que eu seja humilhado. A gente aprende a orar assim lá nos Salmos. Salmo precatório é só isso. Não, pega a cabeça dos meus inimigos e esmigalha na pedra. Essa é a lógica da nossa justiça. Oi? Depois canta Em Favor de Mel. Depois canta, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Depois a gente canta, somos corpo bem ajustado, totalmente ligado, unidos em amor. Uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade do grande amor de Cristo. Gente, essa música. Eu gosto dessa música, tá, gente? Só é quase impossível de você cantar. Porque nem na sua família de sangue, imagina, você tá no Natal da sua família, uma família sem qualquer falsidade. Você olha em volta assim. E nem na igreja, que é muito difícil, né, gente? Mas tudo bem. Esse administrador vira e fala, eu vou pagar a vocês o que é justo, e ele mente. Porque ele diz que vai pagar o que é justo, e ele não paga o que é justo. Ele é generoso. É o que ele fala no final. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quero jogar aqui, ó, e pagar 100 para vocês, 100 para ele que só trabalhou uma hora, eu vou fazer porque eu faço o que eu quiser. Não tem nada que você possa fazer. Eu combinei com você um valor, eu paguei o que eu combinei. Com o outro eu não combinei, eu posso pagar o que eu quiser. Se eu quiser pagar mais, eu pago mais também. Esse desequilíbrio não é justiça. O nome desse desequilíbrio é graça. A questão é que é ruim. É ruim. Alguém faz alguma coisa ruim pra gente, a gente quer que essa pessoa receba uma coisa ruim de volta. A gente está nessa lógica da teologia da retribuição, que é a lógica de Paulo. Eu estou fazendo tudo. Eu estou esmurrando o meu próprio corpo, porque eu não quero ser reprovado ali na frente. Não é justo que essa pessoa que está aqui do meu lado e não está esmurrando o seu próprio corpo vai receber exatamente o mesmo pagamento que eu. Não é justo. E a resposta é: não é mesmo. Não é justo. É graça. E aí, nesse sentido, não tem nada que a gente possa fazer?
Ou a gente aceita que Deus não é justiça, que Deus não é essa justiça que eu gostaria que ele fosse, que Deus não é esse vingador que eu adoraria que viesse em meu favor, esse grande super-herói que, não, Deus está vendo, Deus ajuda quem cedo madruga, Deus está vendo que eu acordei às 4 da manhã para pegar esse trem, ir para o trabalho, Deus está vendo, Deus vai me recompensar, e se não? Não existe nenhuma garantia. Essa parábola aqui nos mostra que o reino de Deus é como um administrador que, além de ser injusto, é generoso. O que a gente faz com essa injustiça generosa? Diante da possibilidade de pagar aquilo que é justo, esse administrador escolhe ser generoso. E isso agonia porque nós estamos numa lógica meritocrática. Por mais que a gente lute, todo o processo da nossa salvação e de como nós aprendemos a ver Jesus, como nós aprendemos a ver o ser cristão, está dentro de uma lógica meritocrática. Eu estou fazendo aquilo que é certo, Deus está vendo e Ele está me aprovando. Eu sou um sacrifício aprovado diante de Deus, logo as coisas vão minimamente concorrer para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós. Obrigada. Gente, é triste, né? Mas, como diz o Dalton, olho para o alto, de onde virá meu socorro. Algum dia, esses ares estarão ligados. Muito bem. Esse administrador passa inúmeras vezes pela praça. E é um símbolo interessante. O que esse administrador não queria era ninguém desocupado. O que ele não conseguia lidar era com o fato de ter gente na praça completamente desocupada. Porque também, de alguma forma, estar na praça desocupado significava que aquela noite, aquela família não ia comer. Para cada trabalhador desocupado, uma família não ia comer à noite. Então ele volta inúmeras vezes. Será que ainda tinha trabalho às 5 da tarde, quando ele passou lá uma última vez? Talvez não. Mas ele não conseguia olhar para aqueles trabalhadores e dizer: ignora, não tem mais trabalho. Ele toma para si essa responsabilidade de que, minimamente, todo mundo tem que terminar aquele dia com algum dinheiro para levar para casa, comprar uma comida. E quando ele vai, finalmente, pagar os salários, ele faz aquilo que ninguém esperava. Eu fico imaginando a multidão ouvindo Jesus contar essa parábola, ou um pequeno grupo de amigos, porque a gente não sabe para quem Jesus contou essa parábola. E eu imagino que os discípulos, a multidão, os ouvintes, todos concordam com vocês. Esse administrador, não, ele não é só injusto, ele é meio lelé da cuca. Porque quem paga por 1 hora de trabalho a mesma coisa que paga por um dia de trabalho, não parece um mau investimento? Ele é meio doido. E é essa sensação que Jesus quer que a gente tenha. Porque se a gente esperar que a nossa lógica meritocrática nos salve, se a gente esperar que a nossa lógica da salvação individual, em que eu estou olhando para mim, para a minha vida, para o meu corpo, que eu estou esmurrando, para ser aquele sacrifício aprovado do qual Paulo fala, se eu estou esperando minimamente correr sozinho essa corrida com essa meta de conseguir essa coroa, boa sorte. Você pode correr sozinho tanto quanto quiser. Porque no final das contas, Deus é amor e não necessariamente a justiça. Pelo menos não essa justiça. Porque a graça não é justa.
A graça, a misericórdia, a generosidade, elas não estão pautadas na lógica da justiça. Elas estão pautadas em outra lógica. E, nesse sentido, a salvação é injusta, sim. Então, se você for fazer alguma coisa na sua vida, o que você for fazer na sua vida, não faça na expectativa de receber algo, não faça na expectativa de que Deus vai ver o seu sacrifício e vai te recompensar, porque às vezes Deus nem pode, né? Porque nós estamos numa lógica do capitalismo, e aí eu não sei se vocês sabem, mas Deus também não intervém no nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, você está sendo explorado porque, bom, estamos vivendo no capitalismo. O seu problema não é que Deus não está te vendo, é que o capitalismo é mesmo esse sistema opressor no qual nós estamos todos inseridos. Então, é isso mesmo, adoece, enlouquece, nos faz perder de vista aquilo que é mais importante. E Jesus está nos apresentando um outro sistema que certamente não é o do capitalismo, porque nenhum administrador do sistema do capitalismo pagaria por 1 hora de trabalho a mesma coisa que paga por um dia inteiro de trabalho. Não? Então tem coisas que não tem muito como fazer. No sentido de que, Agnes, você está dizendo que Deus não é poderoso, que ele não pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu só não tenho certeza se Deus quer fazer qualquer coisa. Sabe? Às vezes eu acho que ele está assim. É isso aí, meus amigos. Algumas coisas o problema não é Deus. É o capitalismo. Algumas coisas o problema não é Deus. É que o nosso ambiente de trabalho é tóxico. Algumas coisas não é Deus. É que as pessoas à nossa volta não estão fazendo terapia e trabalhando as suas toxicidades. Então elas são ruins com a gente. E Deus? Deus está lá nos amando. Deus está lá nos segurando. Deus está lá nos oferecendo aquele ombro amigo. Deus está lá nos oferecendo a mesma generosidade que esse administrador oferece àqueles trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora. Então, nesse sentido, talvez a salvação seja uma das lógicas mais injustas dos evangelhos. E é nessa injustiça que nós somos convidados a trabalhar, e é por essa injustiça que nós somos convidados a lutar. Nós somos convidados a lutar para que injustiça seja feita. Agnes, como assim? Nós somos convidados a lutar por uma sociedade equânime. Isso significa que algumas pessoas precisam de mais dinheiro, precisam de mais recursos, estão marginalizadas. Não é possível que um trabalhador que está lidando com uma família de 10 pessoas, que está sustentando 10 cabeças, possa ganhar a mesma coisa que um trabalhador que sustenta só a si mesmo, e a sua riqueza, e a sua acumulação de capital. Então, nesse sentido, temos que lutar por uma sociedade mais injusta, ou mais equânime, a palavra que vocês preferirem. Tudo bem. O que Jesus está nos dizendo aqui nesse texto é: o reino de Deus é como injustiça sendo feita em nome da generosidade, em nome da graça, em nome da misericórdia. No reino de Deus, graça, generosidade e misericórdia valem mais do que justiça. Pelo menos, valem mais do que a nossa justiça. Não sei se isso enche o coração de vocês de agonia, como enche o meu. Talvez sim, talvez vocês discordem e está tudo bem. Aceito outras visões e leituras para essa parábola, porque parábola tem essa beleza. É uma coisa aberta. Pode significar muitas coisas. Eu trouxe um significado possível dessa parábola. Mas que, se a gente olhar com calma, existe uma renitência desse diálogo. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai não tem um diálogo muito parecido com o filho mais velho? Isso não é justo. E o pai responde: não, não é mesmo. Mas o seu irmão estava morto e ele reviveu. O que você esperava que eu, como pai, fizesse? Que eu não celebrasse a vinda do meu filho? Quando Jesus fala sobre um pastor que deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu, isso é lógico? É justo? Não.
99 não valem mais do que uma? Na nossa lógica, talvez sim. Na lógica de Jesus, não. Essas parábolas do reino de Deus redefinem para nós o que é justiça. E muitas vezes essa justiça vai realmente parecer injusta. E isso nos agonia. E quando nos agoniar, o convite que eu faço é para a gente revisitar e pensar: será que eu estou pensando mais como Paulo ou como Jesus? Porque Paulo é 2 mais 2 igual a 4. Esmurro meu corpo, serei aprovado. E Jesus está dizendo: às vezes, nem sempre, talvez. E muitas cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos, né? Então, Paulo está tateando isso, tentando entender como é que ele vive essa vida, sendo ainda um homem judeu, fariseu, em que a observância da lei fazia todo sentido. Tem coisas que a gente lê de Paulo e assume de maneira literal que faziam todo sentido para um homem judeu, mas que não fazem sentido para pessoas cristãs no século XXI. E tudo bem. Jesus está subvertendo toda essa lógica e essa ordem, dizendo: talvez. E esse talvez é agoniado. Porque talvez não nos apazigua em nada. Talvez significa que ao final da corrida, a graça vai vencer. E a graça nem sempre é justa. Eu diria que na maioria das vezes, graça, misericórdia e generosidade, para que existam como tal, precisam que injustiças sejam feitas.